Nós que atuamos nessa área há bastante tempo, eu particularmente tenho 27 para 28 anos que atuo na área municipal, acompanhando o dia a dia desses dois poderes municipais, o executivo e o legislativo. Lembrando que no município não existe o terceiro poder, o judiciário, como sede municipal. O judiciário ele possui a sua sede a partir do Estado e da União. Ele não tem sede, mas tem a sua representação no município. Agora, poderes que o município aplica são os dois, o executivo e o legislativo. Vivendo e convivendo com esses dois poderes, nós temos encontrado muitas situações lamentáveis, onde a falta de conhecimento, na maioria das vezes, tem gerado responsabilizações muito graves. São das mais diversas formas, né, uma lista bem grande de consequências que pode gerar a irregularidade. Uma delas é ter que refazer o serviço, o trabalho, o ato, mas muitas vezes os órgãos de controle externo, quando punem através de uma multa. Multa aí que um Tribunal de Contas pode aplicar em torno de R$1.000, e que parece ser uma pena, né, leve. Se você analisar financeiramente, ela até é uma pena leve, mas as consequências que estão em torno disso, né, o transtorno, o dano moral para a pessoa que é punida, né, se for um gestor público político, este gestor público político pode ter uma exploração dessa falha, até no âmbito político. Mas algumas consequências, assim, elas afetam também a área moral das pessoas. E se é um servidor, afeta a sua área profissional. É um contador público, por exemplo, que tem uma punição contra si por um órgão de controle externo, mesmo que seja uma punição de uma multa pequena, já causa um constrangimento profissional. E vai numa sequência de, obviamente, até as mais graves multas de valores de ressarcimento, valores altíssimos, como até pena de prisão mesmo, né, pena de cadeia. Passando, logicamente, por outras consequências ou decorrências dessas penas, como a inelegibilidade, que pode deixar o político inelegível, impedimento de contratar com a área pública, impedimento de realizar um concurso público. Assim, a lista é enorme e nós temos observado nesses últimos tempos que cada vez mais a área pública está sendo visada, observada pelos diversos órgãos de controle interno e externo. Nos últimos tempos, com a ajuda da tecnologia, nós temos um avanço maior do controle externo. Não só aqueles oficiais, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, mas a população está fiscalizando bastante. A mídia, né, a imprensa, a população tem criado observatórios sociais, e esses observatórios organizados para o fim de acompanhar os atos da administração pública em busca do cumprimento das regras aplicáveis à área pública. Toda uma situação que nós encontramos hoje muito diversa daquela situação que nós víamos há 20 anos, há 30 anos atrás. O que era a área pública 2, 3 décadas não se compara com hoje. Hoje a realidade está diferente em muitas áreas da sociedade humana, em especial na área pública. Mais controle, mais participação, mais fiscalização e mais punição, né, que são esses 3 objetos principais do controle. Você tem a orientação, você tem a fiscalização e você tem a punição. Esses 3 elementos estão sendo colocados em prática. Um deles, o primeiro que eu vejo como importante no controle, que é a capacitação, que vocês no momento estão realizando, essa deveria estar em todos os momentos em que acontece a punição.
Porque chegar à punição sem passar pela capacitação, sem passar, que é a orientação, sem passar pela fiscalização, chegando só à punição, há um descontrole nisso, no próprio controle. Gosto muito quando o controle segue essas fases, orienta, fiscaliza e pune. Qualquer um dos três requisitos que não acontecer, já, obviamente, que aquela área, o controle não está sendo eficiente o suficiente. E digo isso pelo seguinte: se não punirmos, a gente, através da impunidade, desmotiva quem gosta da legalidade. Não é assim? Se você vir lá numa rua que todo mundo fura o sinal, vários furaram o sinal e não tem multa de trânsito, não tem ninguém que cuide disso. Uma cidade pequena, eu já vi isso acontecer, que tem lá um semáforo no meio da cidade, só tem um semáforo. E as pessoas aprenderam, não tem ninguém aqui, a polícia militar não fiscaliza, não tem os guarda municipal, não temos guarda de trânsito. E aí, a todo momento, alguém furando o semáforo. Quer dizer, então não houve uma fiscalização, não houve uma punição, e aí há uma motivação para a desobediência. Ao tempo em que vamos punindo mais, a gente vai aplicando o que eu chamo de um ato pedagógico punitivo. É pedagógico, porque quando você pune alguém, você está ensinando para o outro que aquilo não vale a pena. No momento a gente discute muito isso no país. Neste exato momento agora, discutindo no Congresso, inclusive lá, o aumento da pena para o estupro coletivo, em razão de um recente acontecimento, e obviamente, que é o desfecho de muitos outros acontecimentos que vêm nos preocupando nesse sentido, e que agora o Senado foi lá e disse: não, peraí, vamos botar pena máxima aqui para quem cometer isso. Um fato gerando preocupação, desembocando na lei, criando a legislação. Aliás, toda lei nasce em razão de um fato social que ensejou, que motivou, que atraiu a atuação do Poder Legislativo. Com isso, o Legislativo atua, cria a lei. Muito bem, nós estamos então orientando, dando instrumentos para punição. Agora, se ninguém punir, se lá no final da história o Judiciário não punir isso, se as pessoas não forem punidas, não é pedagógico, não serve para os demais. Estou feliz com o Brasil que vivemos, muito feliz. Como disse, nessas minhas quase 3 décadas na área pública, eu estou hoje vendo o nosso país de uma forma muito diferente do que via tempos atrás. E isso me satisfaz, porque eu tinha uma sensação, viu, Brizola? Eu tinha uma sensação que não tinha conserto esse país, sobretudo na área pública. Chegou um tempo que eu dizia: poxa, não é possível, tanta decepção, porque você troca as pessoas a cada mandato de 4 anos, ou lá na Câmara Municipal, um mandato de 2 anos da mesa diretora, e você troca, e você troca, e você troca, a cada eleição trocando 70%, 80% dos representantes, e o país continuava o mesmo. E eu dizia: não vale a pena trocar pessoas, e não vale mesmo. Se você não mudar sistemas, você não resolve isso. E nós começamos a mudar sistemas. Olha o que nós fizemos na Constituição de 88. Criamos a inelegibilidade. Lá no capítulo dos direitos políticos, artigo 14 a 16 da Constituição Federal, tratamos de inelegibilidade pela primeira vez numa Constituição Federal. Com base nisso, isso foi em 88, dia 5 de outubro entrou em vigor a nossa Constituição. Em 1990, nós criamos a Lei da Inelegibilidade, uma lei complementar que detalhou isso. Agora, recentemente, nós emendamos aquela lei, inserindo lá a ideia do ficha limpa. Mas foi só uma alteração naquela lei de 90. A gente continua falando de inelegibilidade. E eu acho que ainda falta alguma coisa lá para trabalhar mais. Eu, por exemplo, estou esperando uma nova reforma na Lei Complementar 6490,
nessa ideia do ficha limpa, estou esperando que eles insiram nela mais algumas outras áreas que precisam ser aplicadas essas regras da ficha limpa. Por exemplo, um vereador ou uma vereadora candidata à presidência da Câmara Municipal, que teve contas desaprovadas como presidente, não poderia assumir a presidência da Câmara se teve contas desaprovadas.